Olá, doutor, olá, doutora. Então, o processo de reconhecimento de medicina em Portugal teve mudanças. E o modelo atual, que agora passa a vigir, é reflexo de uma mudança anterior, que aconteceu lá em 2024. Ela foi a primeira mudança e, a partir dela, tudo começou a se reorganizar. Então, nós temos um efeito cascata e que eu vou conversar contigo sobre isso, você vai entender melhor por que é que essas coisas estão acontecendo. Até 2024, o reconhecimento de medicina em Portugal seguia uma estrutura de 5 etapas. A primeira delas era a candidatura, que você deveria fazer até o final de agosto. Instruir o teu processo completamente até o final de agosto e fazer o pagamento. A segunda era a avaliação da prova de língua portuguesa, que era exigida para profissionais que não tinham formação em países de língua portuguesa ou que não falassem português. Essa prova acontecia em novembro. Depois começavam as provas de conhecimento. A prova teórica, que era de medicina geral, que era e é de medicina geral, aplicada na primeira quinzena de janeiro. A prova prática nos 2 meses seguintes. E a prova de estado, ou dissertação, ou monografia, ou currículo, nos 6 meses seguintes. Esse processo exigia atenção, organização e presença em movimentos que, ao longo do ano, eram muito estratégicos, seja para Portugal, seja para o Brasil. Mas em 2024, essa estrutura temporal começou a mudar. As escolas médicas começaram a definir algumas alterações que vão ainda vir outras. A mudança começou, então, com a eliminação dessa etapa de avaliação linguística. Ou seja, deixou de ser necessário fazer uma prova de português para profissionais que viessem de países não lusófonos ou não falantes de português. A lógica foi clara, né? Se ele vai fazer uma prova técnica com 120 questões de medicina em português, isso já demonstra domínio da língua e do idioma. Então, a primeira questão foi: não precisamos fazer essa prova. No entanto, já não era possível fazer a mudança de todas as datas, pois muita gente já estava programada para essas datas aí no ano do início do ano de 2025. Mas já lá em 24, essa ideia existia. Ela então passou a nortear uma mudança de calendário. Com a exclusão dessa etapa, a prova teórica foi antecipada de janeiro para novembro. E esse ajuste, aos meus olhos, foi positivo, porque gerou um efeito cascata que está no cerne dessa mudança. Em primeiro lugar, o processo ganhou mais fluidez. Em menos de um ano, o médico poderá estar reconhecido em Portugal. Também passou a ser possível concluir o reconhecimento até junho do ano seguinte e, para os médicos sem direito à autonomia, já fazer a candidatura no ano comum no mesmo ano. Outro aspecto positivo é que vai desafogar a ordem dos médicos e as universidades nos meses de julho e agosto, que antes lidavam com acúmulos de registro de médicos reconhecidos e também dos recém-formados, o que virava um caos e eles ficavam muito sobrecarregados. Ou seja, o processo ficou mais equilibrado, tanto para quem conduz, para quem participa. E para você que é um médico brasileiro, isso muda muita coisa? Eu acho que mudou para melhor. Em primeiro lugar, você continua se candidatando até agosto, como anteriormente. Faz a prova teórica agora em novembro. E se tudo correr bem nas etapas seguintes, você poderá concluir o reconhecimento até junho. Isso vai fazer com que você possa ter melhor planejamento e mais racionalidade no seu planejamento. Você não precisará mais estar em Portugal no período das festas de fim de ano e Natal do Brasil, quando as passagens são mais caras, o funcionamento das instituições é muito mais limitado e tudo fica mais difícil. Além disso, em menos de um ano, seu processo poderá estar finalizado, o que representa um ganho estratégico para sua carreira muito maior. E mais, se o seu objetivo for fazer o PNA ou ingressar em uma especialidade médica em Portugal, agora você terá mais flexibilidade de tempo para essa decisão. Então, considerando-se esse novo cenário, se você quer atuar em Portugal como médico, nós somos uma das melhores alternativas para você fazer esse processo.
Somos uma consultoria qualificada com mais de 400 processos realizados e 10 anos de experiência no reconhecimento internacional. Não é 1 ou 2 processos, são mais de 400. Conhecemos profundamente o sistema português e sabemos como lhe ajudar. Mas, se você não quer morar em Portugal, mas quer fazer o reconhecimento para se diferenciar no mercado brasileiro, ainda melhor. Você terá um upgrade real de carreira em menos de um ano. Algo que traz visibilidade, autoridade e oportunidades concretas no mercado brasileiro e mesmo no mercado internacional. Inclusive, eu te convido a assistir ao depoimento do Dr. Luiz Salvador, um dos nossos clientes que finalizou o processo dele em 2021, se não me engano, e que compartilhou conosco quais são os efeitos que a internacionalização de carreira, da carreira médica dele teve para ele sem sair do Brasil. Morando no Brasil, o que é que ele ganhou com isso? Meu nome é Luiz Henrique Salvador Filho, sou médico proctologista, formado pela Universidade Federal de Alagoas e atuo aqui em Maceió, minha cidade. Eu realizei o processo de revalidação com a equipe em Portugal Consultoria, através da pessoa da GCLI Vivan. Esse processo foi concluído em 2021 e desde novembro de 2022 eu tenho minha inscrição na Ordem dos Médicos. Os pacientes, eles acompanhando a nossa rede social e sabem de alguns pontos da nossa vida pessoal, eles acompanharam também essa trajetória da revalidação. E saber que o seu médico, pensando como paciente, ele tem um cuidado por um profissional que tem ali a sua expertise, a sua capacidade reconhecida não só no país de origem, mas também no ambiente internacional, isso aumenta o grau de confiança do paciente no profissional. E eu percebi que a procura, que a clientela aumentou no ambulatório, nos procedimentos, cirurgias eletivas, acabando o processo de validação, expressando ali nas redes sociais, publicando que isso aconteceu. Já nos meses subsequentes eu percebi esse aumento da demanda do consultório, exames e procedimentos. E outra coisa também muito legal que eu percebi na prática do dia a dia é que os colegas, os meus pares aqui mesmo em Maceió, aquelas pessoas que estiveram comigo desde a formação, ou então aqueles que de alguma forma foram responsáveis pela minha formação, ex-chefe de residência, eles passaram a ter um diálogo mais horizontal, a pedir ajuda em algum caso, a ligar, pedir uma opinião, pedir a participação em algum procedimento, em cirurgias. Eu tenho hoje 36 anos, eu tenho 4 anos de especialidade, já não estou mais no ambiente do plantão. Aquela renda que eu tinha, que era o que me dava um conforto, mas às custas de carga horária excessiva, noites fora de casa, eu consegui já alcançar com as atividades em tempo normal, sem necessidade de dormir fora de casa. Não dou mais plantão, durmo todas as noites em casa, trabalho até esse horário, depois venho, pratico a minha atividade física, estou com a minha família. Se isso faz sentido para você, se você tem interesse numa consultoria profissional, converse conosco. Nós sabemos como te guiar nesse caminho, com estratégia, clareza e segurança. E me conta aqui, você está planejando começar o seu processo em 2025? Ou está planejando para os anos seguintes? Ou ainda não pensou em internacionalizar a sua carreira? Tá na hora de começar a pensar.